Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende, tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu ia dar um tempo de falar sobre religião, tal, não sei o que, mas tem coisas que não dá pra gente deixar passar. Há um ano mais ou menos, um ano passado pelo menos, foi postado no Facebook, até o Marcelo acabou comentando no vídeo dele, Marcelo Leite Creito, o qual eu mando um grande abraço. Eu falei com ele sobre um post que os religiosos postaram no Facebook, pedindo oração para um pastor que estava com câncer, um câncer na perna, numa das pernas. O negócio estava feio, estava inchado, o bicho estava podre, essas feridas, sabe? E os evangélicos e tudo mais no Facebook pedindo oração, fazer uma corrente de oração para clamar a Deus, para curar o servo dele e tudo mais, né? Aquela coisa toda lá. Aí me vinha a pergunta, né? Poxa, segundo a Bíblia, né? Acho que em Salmos, agora não me lembro bem, né? Segundo o salmista diz assim, seria Deus, né, entre aspas, falando, né? Clame a mim no dia da sua angústia que eu te ouvirei. Seria Deus falando através do salmista, né? E eu pergunto, porque perguntar não ofende, por que Deus não ouviu o clamor do povo dele, né? Porque os evangélicos se dizem povo de Deus. Por que não ouviu? E por que eu pergunto isso? Postaram recentemente a foto do mesmo pastor que ano passado estava com câncer na perna. Foi postado que Deus não curou. Os médicos tiveram que amputar a perna dele. Eu tenho que perguntar, por que será que Deus não ouviu o clamor? Segundo a Bíblia, agora eu não me lembro bem a passagem, mas diz que a oração do justo nunca volta vazia. Será que no meio desse povo, vamos dizer aí, dos evangélicos que estavam no Facebook, nas igrejas orando, clamando a Deus pela cura desse servo dele, né? Por que não curou o câncer? Será que não tinha nenhum justo? Ou seja, será que não tinha um ali que prestasse, que fosse um servo fiel desse Deus para curar a perna daquele homem? Só estou perguntando. E no final, o que prevaleceu foi o conhecimento dos médicos sobre a doença, sobre o diagnóstico e tudo mais. Não teve jeito, que prevaleceu foi o conhecimento humano sobre a doença. O diagnóstico foi amputar a perna. Desculpa, eu estou muito gripado. Por que esse Deus não ouviu? Será que esse pastor, servo desse Deus, não merecia ter a cura da doença na perna dele? Hein? É de estranhar como muitas vezes não, na minha visão hoje, se vê claramente que esse Deus bíblico, esse Deus da Bíblia ou das Escrituras, ele tem deixado a desejar até os próprios cristãos, né? Tem deixado a desejar. Quem tem feito, ou salvado vidas, ou curado, o ser humano, seja ele crente ou não, tem sido o conhecimento do homem, e não o milagre desse Deus, que segundo a Bíblia se manifestava, obrigado, Perrin, se manifestava fazendo prodígios, como diz a Bíblia, né? Mas hoje se omite, né? Estou falando conforme está escrito no livro Bíblia,
Tá? Clama a mim no dia da sua angústia que eu te ouvirei. Será que esse pastor nunca clamou pela cura da perna dele? Será que nenhum daqueles irmãos de igreja, de fé, de religião, que oraram, clamaram a esse Deus pela cura dele, não eram pessoas justas? Porque, óbvio, que esse Deus não ouviu. Mas muitos religiosos vão discordar. Tenho certeza disso. Vão dizer, claro, aquela velha ladainha, né, Perrin? Que foi a vontade de Deus, mistérios de Deus, que talvez o pastor estivesse em pecado, impuro, boa, faz tempo que eu não uso essa palavra aí. Impuro, né, e todas essas babaquices, tá? Todas essas ladainhas religiosas, que quando eu estava no sistema religioso eu ouvia direto. Eu pergunto para você, evangélico, que talvez você, evangélico, tenha orado por esse pastor. Tá? Eu não vou botar foto, nada daqui, porque eu não quero fazer um vídeo em cima da desgraça da pessoa. Tá? Mas eu creio que muita gente, talvez aí, deva ter recebido no Facebook a foto dele, tanto que não vou falar nem o nome desse pastor aí, mas você, se alguma vez você receber, você sabe de quem eu tô falando. É muito triste. Eu espero que ele se restabeleça na sua saúde, que realmente com a amputação da perna a doença estacione, não tenha progresso nenhum, que pare por ali, tá? Mas quem tomou, vamos dizer assim, que arrumou a solução para deter a doença dentro do conhecimento foram os médicos. Não foi Deus nenhum, porque esse Deus não se manifestou, não apareceu com tantas orações, com tanto pedido dos fiéis. Esse Deus não deu as caras. Não só especificamente no caso desse pastor, mas de tantos outros casos. Eu vejo na minha família, há um ano atrás, a minha sobrinha deu à luz a uma menina de nome Heloísa, nasceu de 7 meses. Parto de risco. E foi horas de cirurgia para tentar salvar a vida não só da criança, como da minha sobrinha. Horas dos médicos ali quebrando a cabeça para tentar salvar. Minha sobrinha quase morreu junto com a criança. Mas as duas hoje bem de saúde. A minha sobrinha neta, Heloísa, tá lá toda sapeca, toda feliz lá. Minha sobrinha também, com meu sobrinho, marido dela. E minha família, a maioria tudo evangélico. Ficam lá dizendo, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus é que tá aí. Graças a Deus mesmo? Eu já fiz essa pergunta para eles. Graças a Deus mesmo? Ou foi graças aos médicos que ficaram ali, ó, tá? Que ficaram ali, ó, horas em cima ali, fazendo a cirurgia, tentando salvar as duas. Na festinha lá, eu só vi, segundo minha mãe me relatando, o pessoal dando graças a Deus. Porra, na minha visão, onde que estava Deus quando ela teve a hemorragia, que quase perdeu a criança e quase perdeu a vida? Onde que estava esse Deus? Não é verdade? Segundo a Bíblia, diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba. Quer dizer que Deus sabia
e permitiu que ela tivesse uma hemorragia fodida e fosse parar no hospital e quase morrer. Ela morreu graças aos médicos que lutaram, que lá desde o começo estudaram, se dedicaram horas a fio ao estudo, à pesquisa, aos estágios lá de cirurgia e tudo mais, e que salvaram a vida da minha sobrinha e da minha sobrinha neta. Graças aos médicos. E eu não vejo ninguém dizer isso. Graças aos médicos que estudaram, que pesquisaram e que foram verdadeiros profissionais. Mas falam graças a Deus. E se tivesse morrido as duas, iam dizer foi a vontade de Deus. Aí eu vejo. E o clamor dos irmãos, eu pergunto, né? E o clamor desses irmãos de igreja quanto a esse pastor? Ele perdeu a perna. Muitos vão dizer, muitos evangélicos vão dizer, foi a vontade de Deus. Deus age por meios misteriosos. Agora, já que esse Deus, que é tão poderoso, que é tão misericordioso, tão bondoso, né, como os religiosos dizem que é, ele poderia então calar a boca desse cara aqui. Poderia então restabelecer a perna desse pastor. Seria um verdadeiro milagre, ou não é? Se a lagartixa recupera a cauda. Né? Pra você ver como o ser humano é tão desvalorizado por esse Deus, né? Uhum. Porque ele deu o poder para uma lagartixa regenerar a cauda dela, mas para o homem que é a imagem e semelhança dele, ele não deu. Não é verdade? Mas veja só, voltando ao foco do pastor, esse Deus poderia, né, fazer o milagre de restabelecer a perna dele, fazer crescer uma outra perna. Não é mesmo? Aí eu, quem sabe, já poderia começar a acreditar nesse Deus da Bíblia. Não é verdade? Mas está lá. Mais de um ano de clamores do povo para esse Deus da Bíblia fazer o milagre de curar o servo dele do câncer. Esse Deus não ouviu o clamor desse povo. Por quê? Talvez ele não exista, não é verdade, os evangélicos? Talvez ele não exista. Já pensaram nessa hipótese? Pense assim, por que Deus não ouviu o meu clamor para a cura daquele pastor lá, que talvez seja amigo seu até, seja até seu parente, seu pai? Por que não ouviu o seu clamor para curar esse pastor? E talvez não esteja ouvindo o seu clamor para curar alguém, uma outra pessoa da sua família. Eu estou usando o caso desse pastor lá, que postaram a foto dele no Facebook, porque ele é pastor, né? E o pessoal postou lá. Pediram oração e o povo, né? Eu creio que o povo evangélico entraram em oração, porque tinha muitos comentários ali. Mas em 2014 amputaram a perna dele. Onde está esse Deus de vocês, que não ouviu o clamor de vocês? Não é verdade? Eu só estou perguntando por onde anda esse Deus dos evangélicos? Por onde anda esse Deus da Bíblia? Que vocês falam que ele cura câncer, que ele cura isso, que ele cura aquilo, e não curou o câncer da perna de um servo dele, né? Sendo que a Bíblia diz, a oração do justo nunca volta vazia. Esse mesmo Deus fala através do salmista, clama a mim no dia da sua angústia. Eu acho que maior angústia do que uma perna toda fodida com câncer. Ou será que para esse Deus, não, o câncer ali, o cara todo fedendo, podre ali, aquela perna ali, talvez não fosse angústia suficiente. Eu só estou perguntando, perguntar não ofende, tá ok? Pense um pouquinho. Por que a Bíblia diz uma coisa e você coloca em prática aquilo que está escrito pela sua fé e não acontece? Geralmente as soluções no caso de doença, as soluções são sempre humanas, de pessoas que estudaram, pesquisaram e dedicaram sua vida para cuidar desse tipo de caso, de doença, de cirurgia. Porque a solução geralmente vem
do ser humano e não desse Deus da Bíblia. Eu coloco em xeque mesmo. Estou aqui para isso, para tentar fazer você raciocinar e pensar um pouco. Tá ok? Até o próximo vídeo. Comente aí no canal. Até mais.